Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje para um tema super interessante, um tema super abençoado, que é praticando a Bíblia. Gente, nós vamos praticar a Bíblia, vamos falar sobre esse tema, praticando a Bíblia, que é um tema muito poderoso. E a gente precisa sair só do conhecimento e ir para a parte prática. Então você que está aqui na quarta aula do módulo de número 2, né, você já aprendeu um monte de coisa, agora você precisa praticar. Né? Nós vamos estar aí acrescentando mais algumas coisas na vida de vocês. Esse é o nosso primeiro curso, a Jornada Bíblica, o curso base. Depois nós vamos passar para o mais avançado, vamos falar de muita coisa interessante, de muitos temas relevantes. Se você está aqui no nosso grupo do WhatsApp, já pode dar ideia de estudos para que nós possamos estar aí aprimorando e falando de coisas muito interessantes, coisas que vão com toda certeza abençoar muito a sua vida. Está aqui o nosso QR Code, se você não está no grupo ainda, né, escaneie esse QR Code através do seu celular e você vai estar entrando no nosso grupo. Peça lá o nosso material, que é totalmente gratuito. O nosso curso é totalmente gratuito, gente. É para levar o amor de Deus, a palavra de Deus, de graça dar, de graça receber. Todo esse material aqui, né, eu faço dentro da minha própria casa, que eu estou no meu quarto. E então não tem custo, né? Claro que tem o custo da compra do material, mas tudo isso aí a gente entende que é uma oferta que fizemos ao Senhor. Amém? Estamos entregando tudo aí 0800 para que vocês possam ter essa, na palma das suas mãos, essa condição de estar podendo aprender um pouquinho mais, de se envolver um pouquinho mais com a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, eu vou rodar a nossa tradicional vinheta e já volto aqui com o tema que está pegando fogo, praticando a Bíblia. Já estamos de volta e vamos iniciar do começo. Começar pelo começo, né? Desculpa o trocadilho, é brincadeira, mas vamos lá, gente. O objetivo hoje da nossa aula, né, é aprender a importância de não apenas ler a Bíblia, mas de aplicá-la em nossa vida. Refletir sobre o impacto, né, da obediência à palavra de Deus no crescimento espiritual. Então, o tema principal dessa noite é a gente estar colocando a Bíblia em prática, tá bom? O nosso conteúdo hoje, ele começa com o tópico de número 1, um tópico que eu tenho certeza que vai estar abençoando muito a sua vida, e que fala o seguinte, né? A Bíblia, a palavra de Deus revelada. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada. Amém? Então ela é o seu manual de fé, é o seu manual de instrução. É como quando você compra um aparelho na sua casa, né? Esse aparelho, por mais simples que ele seja, né, o uso dele, ele vem com um manual de instrução. Infelizmente, né, nós temos uma cultura de não lermos os manuais de instrução. Então, se você conta para mim aqui nos comentários se você lê o manual de instruções ou não lê. Faz um comentário aqui, eu quero saber. A gente fazer essa pesquisinha rápida, mas a maioria de nós brasileiros não lemos um manual de instrução, né? E a gente não tem essa cultura. Mas a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. E quando a gente lê o manual de instrução do aparelho doméstico que a gente compra, a gente, com toda certeza, evita uma série de situações que podem ocorrer a partir do mau uso desse material. Então, muita coisa poderia ser evitada se a gente, né, tivesse o hábito de ler o manual de instrução. Assim também é na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Muita coisa poderia ser evitada se nós colocássemos a Bíblia em prática, né? Hoje em dia as pessoas, elas não leem a Bíblia, né? Não têm conhecimento da Bíblia. E por não ter o conhecimento, não ler, muito menos vão conseguir colocar em prática. Existe uma porcentagem que até lê, mas não põe em prática. Então a gente vai, né, hoje estar falando sobre isso. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens por meio dos profetas, apóstolos e escritores inspirados pelo Espírito Santo.
Então fique bem claro que a Bíblia, ela foi escrita assim por homens, mas ela é totalmente, 100%, amém, e é inspirada por Deus. O livro de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Amém? Então, a escritura, ela é inspirada por Deus, escrita por homens, inspirada por Deus para o ensino, a repreensão, a correção, a instrução de justiça. Amém? Então a palavra, ela vem para nos instruir, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos repreender, tá bom? E dessa forma nós crescemos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada na nossa vida. O texto acima nos mostra que a palavra é para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Ela nos habilita para a boa obra, tudo o que precisamos, todas as respostas de nossas perguntas, tudo está na palavra de Deus. A Bíblia não precisa de complementos. Existe uma certa religião, eu não preciso citar o nome aqui, mas eles acharam que a Bíblia não era mais suficiente e buscaram um segundo livro para complementar a Bíblia. Então a Bíblia, ela é completa, ela não precisa de complemento algum, ela não precisa de um adendo nenhum, de um anexo nenhum. A Bíblia, ela já é a palavra de Deus inspirada. Amém? A Bíblia é tudo que você precisa. Tudo que você precisa da área financeira, da área sentimental, tudo que você precisa da sua área familiar, dos conflitos internos que você tem com você mesmo, dos conflitos que você tem com o seu próximo. Tudo, meu irmão, está na Bíblia. Não tem um caso que seja que a Bíblia, ela não tem uma palavra de ânimo, uma palavra de repreensão, amém? Uma palavra de ajuste para a tua vida. Com toda certeza ela vai te alcançar no ensino, na repreensão, amém? Para a justiça. Ela vai com toda certeza alcançar você aonde você precisa de fato ser alcançado. Ela vai exatamente no ponto que você precisa. Você pode ter certeza que o ponto que você precisa, ela vai encaixar de forma perfeita, porque Deus é perfeito. Amém? O Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aqui é Jesus na oração sacerdotal, antes de subir ao Pai. Ele vem orando pelos discípulos, pedindo para que os discípulos não fossem retirados do mundo, mas que fossem alcançados por Deus. E no versículo 17 desse capítulo, essa oração tão poderosa, ele fala: santifica-os na verdade. Ou seja, a palavra, ela traz santificação para a nossa vida. E o que é santificação? Santificação significa separação, amém? A tua palavra, ela é a verdade. Conhecereis a verdade, amém? E a verdade, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas, mas muita gente, pessoal, preste atenção, tem muita gente presa, sabe em quê? Nos ensinos de enganadores. Tem muita gente presa, sabe, no covil de lobos, porque simplesmente não conhece a verdade. E essas pessoas, acredite, em pleno século XXI, onde nós temos a internet, onde nós temos nós temos acesso à palavra do Senhor, né? Hoje você pode se consultar, não deve, né? Claro, porque é uma máquina, mas hoje o que você perguntar ao site GPT, faça uma experiência aí. Se você entrar e fizer uma pergunta para ele em relação à Bíblia, ou em relação, me responda isso assim da minha vida à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, do Evangelho. Gente, tá ali, vai estar a resposta para você. Então, assim, é claro, a máquina jamais vai substituir a questão espiritual, né, um pastor em si, mas hoje, sabe, é tão fácil de entender e as pessoas
sabe, elas infelizmente, elas pegam um texto e transformam totalmente um texto para o seu bel prazer, para a sua própria vontade, para induzir as pessoas a realizarem aquilo que elas querem e não aquilo que Deus quer. A palavra é para nos instruir dentro daquilo que Deus verdadeiramente quer que a gente venha viver. O homem, quando pega a palavra e deturpa a palavra ou usa a palavra de forma a fazer com que as pessoas, os seus ouvintes, eles sejam meramente instruídos e são conduzidos a fazer a vontade do líder que está ministrando, que isso é um pecado terrível e todos vão prestar conta ao Senhor, porque a palavra ela é para instruir para o Senhor e não para instruir para a denominação nem para instruir para o homem. Amém? Então o Evangelho ele precisa ser pregado de forma genuína. A palavra de Deus é a verdade que nos guia e nos livra do engano. O salmista, ao meditar sobre as Escrituras, ele reconhece o valor da palavra como fonte de sabedoria. Então eu aprendi muito cedo uma coisa. Se eu conheço a verdade, ninguém me coloca no bolso. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu tenho o entendimento da palavra do Senhor, dentro daquilo que é o Evangelho verdadeiro, genuíno de Jesus Cristo, sabe, ninguém te coloca no bolso, ninguém te engana, ninguém arranca nada de você usando a Bíblia de forma errada e errônea, trazendo culpa, medo, peso, ou barganhando. Não, faz isso porque Deus vai te dar aquilo e tal. Cara, você quando conhece a palavra, você não cai nesse tipo de engano. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Salmo 119, versículo 98. Ao lermos e meditarmos na Bíblia, encontramos a sabedoria divina para tomar decisões, discernir o que é certo e o que é errado e viver uma vida que agrada a Deus. A palavra de Deus é infalível e eterna e nos dá a direção uma direção clara para aquilo que precisamos. Ou seja, você tem alguma dúvida, eu vejo muitas pessoas usar a Bíblia de uma forma muito errada, que elas falam assim, não, pastor, porque assim, entenda bem, qual é o discurso do religioso? Vamos lá, qual é o discurso do religioso para não fazer algo que precisa ser feito, para não dar um passo que precisa ser dado? O discurso do religioso eu estou em oração. Claro, meu irmão, oração não é só por essa causa, oração é algo que precisa ser algo cotidiano da sua vida, precisa fazer parte da sua vida, precisa fazer parte dos seus costumes, assim como você levanta, escova o dente, assim como você almoça, se alimenta, ou seja, de forma cotidiana, várias vezes ao dia. A oração ela precisa ser algo que deve andar com você, Você deve andar em oração sempre. Oração, você precisa estar ligado com Deus 24 horas por dia. E muitas vezes a desculpa do religioso para não tomar uma decisão, para fazer aquilo que verdadeiramente Deus quer, ele muitas vezes usa esse argumento. Vamos orar. Irmão, vamos orar significa tomar ações. Quando a gente fala vamos orar, mas é orar para tomar ações. É orar. Eu vou falar. Eu sei que tem gente que pode até não concordar ou pode soar de uma forma até grotesca, mas eu vou falar porque é necessário falar. Tem coisas que você não precisa orar. Que isso, pastor? É verdade. Tem coisas que são tão claras que Deus quer, que está na Bíblia. Por exemplo, você precisa orar para... eu estou com a vontade de matar uma pessoa. Eu vou orar para ver se é de Deus de eu matar ou não matar. Você precisa disso? Não precisa. Quando Moisés, o povo queria até apedrejá-lo, porque Faraó vinha contra o povo e ele não sabia o que fazer, e de fato ele foi orar porque ele não sabia o que fazer, mas qual é a resposta que Deus dá para ele naquele momento lá no livro de Êxodo? Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Ou seja, há uma ordem para marchar. Deus fala para ele, Moisés, você está orando? Por que clamas a mim? Toma atitude, diga para o povo marchar. Então é tempo de você orar, mas é tempo de você tomar atitude. E existem coisas, existe atitude quando você é conhecedor da Bíblia, que você, querido, não precisa nem, entenda bem,
Não é que você não vai ter uma vida de oração, mas você não precisa orar especificamente para ter a resposta para aquela causa. Deus não quer, por exemplo, né? Como outro dia, eu já contei até isso aqui no curso, mas outro dia, né, um pastor chegou e a irmã falou: estou orando porque eu estou gostando do João, e o João é casado, eu estou orando para que ele possa, né, separar da mulher para ficar comigo. Gente, pelo amor de Deus, isso aí eu não preciso orar para isso. Não, a resposta já é clara. Deus não se agrada disso. Então, as pessoas muitas vezes, o discurso do religioso, né, daquele que quer ser espiritual, né, eu estou em oração. Mas Deus já mandou você marchar. Deus já mostrou para você, à luz da palavra, que essa atitude que você vai tomar é errada. Então você não precisa nem ficar orando, meu irmão, porque já está na palavra ministrando, dizendo que você não pode, que você não deve, que esse não é o caminho. Ou ao contrário, ou que esse é o caminho, que você precisa tomar essa atitude, que você precisa avançar naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então a Bíblia, ela precisa ser praticada. A leitura da Bíblia transforma a nossa vida. A leitura da Bíblia tem efeito transformador na vida de todo cristão. Ela nos molda à imagem de Cristo e nos ensina a abandonar o pecado, a viver de maneira santa. Em Hebreus 4:12, o autor de Hebreus diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, quando você ouve a palavra ela vai tão profunda no teu coração, ela vai tão profunda dentro de você, né? Ele dá um exemplo aqui falando, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela divide a alma do espírito. Quem pode dividir a alma do espírito, gente? Né? Então entendemos que isso aqui é uma frase, uma força de linguagem, né? Ele está usando um exemplo, né? Ela fala que separa as juntas e as medulas, ou seja, ela vai no mais profundo. Para quê? Porque ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Porque quando você ouve a palavra, né, a palavra ela vai lá dentro do teu sentimento e ela vai lá no teu pensamento. Ela vai no profundo, ela remexe aquilo que está escondido dentro de você. Então ela te confronta naquele pecado que você escondeu há tanto tempo. Ela te confronta naquele desejo obscuro que você tem dentro de você que ninguém sabe. Ninguém sabe, sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seu pastor não sabe, seus pais não sabem, mas está lá dentro de você. Mas a palavra, quando você recebe a palavra ela vai penetrante no profundo, ela vai discernindo, né, os teus pensamentos, o teu coração e te mostrando, olha, não vai por esse caminho não. Deus não quer que você faça isso. Você entende que isso aí não é de Deus, não é a vontade do Pai para a tua vida? Existe um caminho de vida para você, e esse caminho que você está querendo traçar é um caminho de morte. Como o próprio Deus, né, chega para Caim e diz: Caim, olha, eis que o pecado está à porta e bate. Cabe você, Caim, controlar. Ou seja, nesse momento ainda não existia a Bíblia, então o próprio Deus vai ali narrar isso para ele. Mas hoje, quando nós lemos isso é um contexto bíblico. Então esse que o pecado está batendo na tua porta e tentando convencer a fazer aquilo que é errado. Você não vai dizer: eu vou orar para ver se, né? Esse Caim vai dizer: Senhor, eu vou orar para ver se eu mato Abel ou não mato Abel. Não, Deus não queria isso. Deus disse para ele: controla. Mas ele não conseguiu controlar e foi lá e cometeu o pecado e derramou sangue sobre a terra. Gente, é forte demais, amém? A Bíblia não apenas nos informa, mas também nos transforma. Olha só, a Bíblia ela não só nos informa, mas ela nos transforma. Você precisa ser transformado, totalmente transformado pelo poder da palavra de Deus. Isso é poderoso demais. Amém? A Bíblia não apenas nos informa, mas ela também nos transforma. Ao lermos a palavra, o Espírito Santo age em nosso coração, revelando áreas de pecado. Gente, isso aqui é tremendo. E eu acabei de participar de um curso agora de cura interior,
né, um seminário muito bom de cura interior, libertação. E esse seminário falava sobre pecados hereditários, pecados cometidos na infância, na adolescência. E a gente muitas vezes cometemos aqueles pecados na infância, na adolescência, né? Fizemos, quando era jovem, aquela simpatiazinha, né, para poder, né, ganhar aquela paquera, fizemos aquela situação, cometemos certas situações que aí aquilo passou tantos anos e era coisa de criança e tal, consagrações que nós passamos através dos nossos pais, muitos foram, né, batizados, apresentados, né, foram feitos sacrifícios, né, em prol de crianças, enfim. E aí aquilo a gente passou, a gente acaba se esquecendo daquilo, meio que botando bloqueio mental, a vida que segue. Hoje conhecemos a Jesus. E às vezes a pessoa está enfrentando situações dificílimas na vida por conta de uma consagração que ela fez lá no passado. Aí a palavra vem para confrontar. E quando a palavra, você é confrontado pela palavra, né, como acabamos de ler aqui no texto da apostila, o Senhor nos faz lembrar, porque a palavra ela vai no profundo, ela remexe, ela divide juntas e medulas, ela discerne o intento do teu coração. E aí o Senhor começa a te mostrar, olha, você está passando por essa luta aqui, lembra daquilo que você fez lá atrás? Daquele pecado dos seus pais, né? Aí você faz aquela oração da quebra da maldição, quebra da maldição hereditária, né? Quebra dos laços, né, matrimoniais, laços conjugais, né? Relações amorosas que você teve no passado e que hoje você muitas vezes traz uma bagagem muito ruim de tudo isso. E aí, né, nesse curso é muito interessante, né, que ensina a quebrar as maldições, a fazer as orações de quebra de maldição, ou seja, tudo isso vem. Primeiramente, a oração ela vai acontecer, mas a palavra é que vai discernir, a palavra é que vai limpar, é a palavra que vai remexer, é a palavra que vai confrontar. E quando a palavra começa a confrontar, o teu espírito, né, você começa a trazer, o teu espírito começa a trazer essas coisas que estavam lá esquecidas no teu passado, mas que agora precisam ser tratadas. É forte, né, gente? É muito forte, mas é muito abençoado isso. Amém? Então, a Bíblia é como um manual, a Bíblia é como um manual para a vida cristã. A Bíblia é o manual de vida para o cristão. Ela também orienta para todas as áreas da vida, como eu já falei, relacionamento, finança, moralidade, espiritualidade, amém? E muitas coisas mais. O salmista Davi, ele define isso de uma forma tão poderosa. Eu amo muito esse texto. Quando eu tive a revelação desse texto, eu fiquei assim de boca aberta. Mesmo conhecendo esse texto há tanto tempo, eu não conseguia ter tido uma visão do que ele representa. Que é o Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que o salmista está dizendo isso? Se a gente prestar atenção, uma lâmpada, ou seja, naquela época uma espécie de uma lanterna. Se a gente pegar uma lanterna e pegar essa lanterna e ligar ela, né, uma lanterna de pilha, a gente vai ter uma projeção de luz aí de 30 metros. Mas de 30 metros para frente, tudo que está após esses 30 metros está sobre a escuridão. A lâmpada está na sua mão. Mas quando você dá passos, você vai andando à frente, o que vai acontecendo? Aquilo que estava escuro agora passa a estar sobre revelação. Ou seja, Deus, a palavra, ela põe luz naquilo que está em treva. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu tenho a lâmpada, eu tenho a luz, eu direciono essa luz para o caminho e tudo que está à minha frente vai ser revelado. Tudo que estava escuro vai ter luz. E conforme eu vou andando, é por isso que precisa ter atitude. Você precisa ter atitude. Conforme você vai andando com a lâmpada na mão, de 30 metros à frente, a lâmpada vai até 30 metros. Mas para que você possa alcançar mais 40, mais 50 metros, você precisa andar. E conforme você vai andando, a luz vai iluminando e aquilo que estava sobre treva agora vai estar sobre luz. Aquilo que estava oculto vai estar revelado conforme você anda no caminho.
Mas se você ficar parado com a palavra, se você tem a luz, você tem a palavra, mas você ficar parado, nada vai acontecer. Você alcançou, é aquele tipo de pessoa que conheceu a Jesus, foi abençoado, mas parou por ali. Ele se acomodou. Ele não quer mais andar, ele não quer mais a revelação, ele não quer mais buscar, ele não quer mais prosseguir no caminho. E eu vou falar a você, meu amigo. Se você não andar, sabe o que vai acontecer? A pilha da sua lanterna vai acabar. É verdade. Você precisa andar para poder lá na frente você comprar mais pilha e trocar as pilhas da sua lanterna. É a parábola, por exemplo, das 10 virgens, né? 5 eram prudentes, outras 5 eram nécias, né? São chamadas assim na Bíblia, porque 5 tinham azeite, né? Mas as outras 5 não tinham azeite suficiente. E foi dando, o noivo foi demorando, as 5 imprudentes, né? Olhou para as outras e disse: divide o teu azeite conosco, porque o meu está acabando. E as prudentes falaram: não, eu não sei que horas o noivo chega. Se eu der o azeite que eu tenho para você, vai eu e você ficar sem. Vai você buscar. Aí quando elas saem para buscar o azeite, o noivo chega. Tá entendendo, gente? Então tem coisa que você não pode nem dividir, porque foi para você, a revelação foi para você, a luz foi para você. Você está dividindo o teu azeite com quem não quer nada? Cuidado, viu? Mas vamos lá, isso é história para outro, isso é assunto para outra história, para outro dia. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho e ajuda-nos a evitar os perigos do pecado e da escuridão espiritual. Amém? Ela nos dá direção quando entramos em dilemas e nos ensina como viver de maneira que agrada a Deus. Sem a leitura regular da Bíblia, corremos o risco, né, de nos desviar do caminho e que Jesus preparou para nós. A gente não tem base bíblica, não tem instrução. Quem não tem base, não tem instrução, está fadado, tá, a se desviar do caminho, mais cedo ou mais tarde. A instrução para a vida diária. A Bíblia contém princípios eternos que se aplicam a todas as situações de vida. Em Provérbios 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A gente tem a mania de achar que nós sabemos tudo, né? Nós detemos o conhecimento, mas a Bíblia diz o quê? Para que nós, né, não venhamos confiar no nosso entendimento natural, humano, mas que venhamos buscar o entendimento de Deus. Ou seja, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não no teu próprio conhecimento, ou seja, não crie, né, um alicerce, né, não façam as coisas em cima de um ensinamento, né, ou seja, diante daquilo que você entende como certo, diante do teu conhecimento. O teu conhecimento, ele pode ser muito bom, bacana, tem gente que tem muita instrução, mas, querido, o Senhor Deus, Ele é que sabe o melhor para você. Ainda que você tenha instrução, ainda que você tenha conhecimento, ainda que você tenha doutorado, né, pós-graduado, coisa linda, maravilha. Mas não faça do teu conhecimento, da tua instrução, o teu braço forte. Que o teu braço forte seja o Senhor. Que a última palavra, que a primeira e a última palavra sempre seja de Deus para a tua vida. Porque eu conheço muita gente que tem muito conhecimento. Gente que coleciona canudo, mas que tem uma vida desgraçada. Desculpa a palavra forte, mas a palavra desgraça é a ausência de graça. E tem muita gente vivendo nesse erro. Esse texto nos ensina a buscar a sabedoria de Deus em vez de confiar em nosso próprio compreensão. A leitura da Bíblia nos instrui em área como devemos agir em situações difíceis, tomar decisões, amém, sábias e confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Existem situações que você não vai entender, atitudes que você vai precisar tomar, mas quando você toma essas atitudes, mesmo sem entender, né, embasado naquilo que a palavra ensina, com certeza lá na frente você vai colher a boa dádiva que você plantou. A Bíblia alimenta e fortalece a nossa fé. Tá? A nossa fé,
né? A fé é a certeza das coisas que não se viram e a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Então, Hebreus, 11 fala sobre isso. Então, essa é a fé que a gente precisa ter. Porque existe uma diferença entre fé e esperança, porque a esperança é o ato de esperar, né? Não deixa de ser também uma digamos assim, uma semifé. Desculpa, eu estou inventando essa palavra, não existe essa palavra, mas só para que você possa entender e que eu possa definir um pouquinho para que você possa compreender no teu espírito. Se você pegar, uma vez eu fui pregar estava numa missão e eu fui pregar para as pessoas naquela ilha e eu era muito jovem, mas essa palavra nunca mais eu me esqueci, porque eu fui buscar dentro do dicionário o que era fé. E o dicionário dizia para mim que a fé era a esperança em coisas religiosas. E quando eu fui para a definição de Hebreus 11, amém, que não fala que fé é a esperança em coisas religiosas, mas a fé, ela é muito mais do que isso, porque ela é uma certeza, ela é uma convicção de algo que ainda não aconteceu. Sabe, é algo que beira a loucura, porque fé é loucura para o mundo. Porque para um homem, para o ser humano normal, para o homem comum, né, para o senso comum, talvez a fé seja uma esperança nas coisas religiosas, ou seja, uma esperança em Deus. Deus pode fazer, como Deus não pode fazer, Deus quer ou Deus não quer. Isso pode se tornar fé para muitas pessoas. Por exemplo, o dicionário. Mas a fé que nós conhecemos, ela não está embasada no achismo, no eu acho que vai, no eu acho que não vai. A fé que nós conhecemos, segundo a palavra de Deus, é a certeza de algo que não aconteceu. Aí, meu irmão, é você dizer assim: pode preparar aí o café que está chegando. Pode fazer isso porque daqui a pouco vai. Sabe, para quem está vendo de fora, para quem não está no mesmo espírito, é dizer que você é louco, é dizer que você é maluca. Mas essa é a fé que Deus espera que nós tenhamos. A fé que não está embasada em situações, não está embasada, não está alicerçada no nosso achismo. Aí eu acho que pode, eu acho que não pode, eu não sei se fizer amém, se não fizer amém. Não, isso não é fé não. Isso aí é esperança. Porque fé é certeza, é convicção. Mateus capítulo 4, verso 4 diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a fé, Mateus 4,4 aqui, né, contexto histórico disso aqui, né, Jesus havia jejuado por 4 dias, 40 dias e 40 noites, e quando ele termina o jejum, Satanás vem tentá-lo. E Satanás oferece para ele: manda essas pedras se transformar em pão. Você tem poder, você tem autoridade para isso. E Jesus responde: nem é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o diabo estava instigando Jesus a usar o poder que Jesus tinha para um bem próprio, né? Para desvirtuar aquilo que Jesus veio fazer. Você repara que Jesus, ele tinha poder, ele podia transformar a pedra em pão, ele tinha essa autoridade, mas ele não veio para fazer esse tipo de coisa. Ele veio para salvar a alma que estava perdida. Veja que o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho, mas isso havia um propósito, e essa transformação de água em vinho é algo que tinha uma representatividade e tem até o dia de hoje. Então não foi algo simplesmente, meramente para poder satisfazer o ego do casal ou das pessoas que estavam no casamento, ou simplesmente a vontade da sua própria mãe ou da sua própria vontade. Ali o Senhor estava manifestando, né, o primeiro milagre, que era transformar a água em vinho. E Jesus, que o vinho representa o sangue. E Jesus vem derramar o seu sangue por nós. E esse é então o seu primeiro milagre. Então entenda bem que tem tudo uma ligação, não foi nada feito simplesmente para o bel prazer das pessoas ali, tá? Então tudo é feito com propósito. A palavra, ela tem um propósito. Por isso que o Senhor responde a Satanás dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas do que o homem vive? O homem vive da palavra. A palavra que sai da boca de Deus é a palavra que nos instrui, que nos direciona. O que o Senhor está dizendo? Você não pode ficar fazendo aquilo que simplesmente é o teu prazer,
né? Tudo que a gente, eu costumo até dizer, tudo que a gente conquista, que a gente busca, que a gente sonha, tem um propósito. Pastor, eu estou sonhando de construir uma casa maravilhosa na beira da praia. Para quê? O que essa casa maravilhosa, linda, na beira da praia vai fazer em prol do reino? Pastor, eu quero tanto comprar um carro e tal, eu estou buscando disso e tal. Para que você quer um carro? Sabe, a nossa vida, ela precisa gerar 100% dentro daquilo que é a vontade de Deus. Claro que a Bíblia diz, e o livro de Eclesiastes fala que é bom que o homem coma, beba e goste do seu trabalho. Então você vai conquistar o seu carro novo para você passear com a sua família, para você ter o carro para você ir no mercado fazer as suas compras, não precisar ficar pegando Uber, né, carregando tudo nas suas costas de ônibus. Claro que você vai gozar dessas bênçãos da comodidade, mas tudo tem um fim. Eu vou ter essa comodidade para ter mais tempo para Deus. Meu carro vai servir a Deus, né? Eu vou ajudar as pessoas, eu vou, dar carona para quem precisa, eu vou colocar à disposição, porque tudo que a gente tem, tudo que temos, na verdade não temos nada, tudo que temos é dele, é para ele, e tudo veio através dele. Amém? Subir a casa na beira da praia, glória a Deus. Você vai fazer um churrasco lá, chamar a juventude para fazer um luau. Amém? Ou seja, claro que existem os momentos que serão extremamente seu e da sua família, mas existe os momentos que você vai poder servir a Deus através dos seus bens. Amém? A palavra de Deus alimenta a nossa alma e nos dá sustento espiritual. Quando lemos a Bíblia regularmente, somos fortalecidos na nossa fé e capacitados a resistir às tentações e provações, como Jesus fez aqui no capítulo 4 do livro de Mateus, dizendo para Satanás que não ia transformar a pedra em pão, mesmo estando ele com fome, porque um homem não vivia só de pão, mas um homem vivia da palavra que saía da boca de Deus, ou seja, do pão espiritual. A fé vem pelo ouvir, né? 5.1 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quando você não ouve a palavra, a tendência da sua fé é diminuir. A sua fé tende a diminuir, você tende a ter dificuldade de acreditar, você vai perdendo a sua conexão com Deus, porque você não tem a palavra. A fé, ela é gerada através da palavra de Deus. Então é por isso que eu gosto de comer comida boa, né? Quando você está com muita fome, você quer comer uma comida que te dê sustância, uma comida boa, uma comida que te alimente, que mate de fato a tua fome. Então é por isso que eu sempre me preocupo de estar em alguma igreja, né? Às vezes quando eu estou viajando a trabalho, todas as vezes, e até a passeio, né? Mas o meu tempo com Deus, o meu domingo com o Senhor, aonde eu estiver, seja passeio ou não, seja em qualquer lugar, eu vou procurar uma igreja para estar, para congregar. E eu sempre procuro um lugar onde tem o quê? Uma boa palavra. Porque quando eu quero comer bem, eu procuro um bom restaurante para me alimentar de uma boa comida. Amém? Assim também eu quero me alimentar de uma boa palavra. Eu não aceito qualquer palavra, não. Aceito amém, amém. Não. Eu sou criterioso, eu quero ouvir coisa boa. Eu quero ouvir coisa que vem de Deus. Amém? E eu não estou falando aqui de, eu quero ouvir um teólogo, não sei o que, um pregador famosão. Não é disso que eu estou falando, não. Existem pessoas simples que têm pouca cultura, que têm pouco conhecimento literário, mas que quando abrem a boca, sabe, é Deus falando, irmão. É Deus falando. O capítulo 10 do livro de Romanos, no verso 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pelas palavras de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Outra tradução. A fé não é algo que simplesmente surge de nós mesmos, mas é gerada, amém? Quando ouvimos e lemos a palavra de Deus. Então ouça a palavra, vá à igreja regularmente, tenha a sua caminhada regular, porque é na igreja, na comunhão dos santos,
né, vivendo Provérbios 133, né, o Senhor derrama a sua bênção, ordena a sua bênção através da comunhão dos santos. A Bíblia nos prepara para a batalha espiritual. A vida cristã é marcada por batalhas espirituais e a Bíblia nos oferece as armas necessárias para vencer essas lutas. Paulo nos exorta a vestir de toda a armadura de Deus e ele destaca a palavra como uma arma essencial. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 17, Paulo faz uma analogia, né, uma comparação de um cristão genuíno com um soldado romano, né? E ele fala, no versículo 6, no capítulo 6, no verso 17, ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. E com a espada, se você olhar para um soldado romano, um soldado medieval, né, daquele da época de Jesus, daquele da época de Paulo, né, ele vinha com aquela armadura toda, né, um escudo nas mãos e uma espada. O escudo, ele fala que é a fé. E a espada é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra. Mas com a espada você tanto ataca como você também defende, né? Já viu luta de espada como é que é? Você ataca e você também defende. Então a palavra é para você atacar no mundo espiritual e é também para você se defender no mundo espiritual, assim como a fé também, que é o seu escudo. A palavra de Deus é descrita como uma espada, uma arma ofensiva e defensiva que nos capacita a lutar contra as mentiras e ataques do inimigo. Quando conhecemos bem as Escrituras, somos capazes de resistir às tentações, combater o engano e permanecer firme na fé. É o que Deus quer, que você permaneça firme na fé. Amém? Vamos para a conclusão hoje. Foi rápido, né? Tá vendo aí? Glória a Deus, você que está no meio do buzu, você que está no trem, no metrô, você que está em casa, você que está me assistindo 1, 2 anos depois desse vídeo, você que está me assistindo agora. Amém? A Bíblia é essencial para a vida cristã. A leitura da Bíblia é fundamental para o conhecimento espiritual e para uma vida cristã vitoriosa. Ela é a palavra de Deus viva e eficaz, que nos guia, nos transforma, alimenta e nos equipa para uma batalha espiritual. Por meio das Escrituras, conhecemos o caráter de Deus, suas promessas, o seu plano, a salvação para nós. Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é indispensável para a nossa vida espiritual. Assim como o pão é para o corpo, portanto, como os cristãos, devemos fazer da leitura bíblica uma prática diária e contínua, buscando conhecer mais a Deus e a sua vontade para nós. O salmista resume bem a atitude que devemos ter em relação à palavra. Quando amo a tua lei e a minha meditação todos os dias. Salmo 119, verso 97. Amém? A palavra do Senhor também diz que bem-aventurado daquele Salmo 91, se eu não me engano. Não é Salmo 91 não. Depois eu vou procurar para vocês. Fala assim, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Deixa eu procurar aqui onde é esse versículo. Gente, isso é muito forte, gente. Isso é muito, muito forte, muito forte. Pastor não grava tudo não, viu? Ah, eu lembrei, é Salmo 1, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é Salmo 1, isso mesmo. Aí, viu? A cabeça tá tão ruim não, hein? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Amém? Ou seja, bem-aventurado é aquele que não se assenta, o varão que não se assenta, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite. Oh, glória a Deus. Amém? Viu que eu agradeço a Deus porque
a cabeça ainda funciona. Amém? Então é isso, pessoal. A palavra de Deus é algo que precisa ser, a gente precisa buscar muito, buscar se encher dessa palavra, se encher da presença de Deus, buscar o conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso é poderoso demais, isso é tremendo demais. Deixa eu voltar aqui para a página para a gente encerrar aqui, onde eu estava. Opa, acabou fugindo. Aqui, 5. Conclusão. Amém. E vamos lá. Versículo para estudo. Tiago capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então pare de se enganar, de ficar só ouvindo a sua própria voz, a sua própria vontade. Deus está te chamando para um tempo de você partir para cima, você verdadeiramente se encher da palavra dele. Ó, de novo voltou por isso. Ô Jesus, né? Tá bravo aqui hoje, hein? Vamos aqui, volta, não tem problema não. Calma, o versículo que tá aqui. E sede cumpridor da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tá? É hora de você, sede cumpridores da palavra. Aquele que fica só ouvindo e não põe em prática, está enganando a si mesmo. Tem muita gente dentro da igreja se auto-enganando. Porque ouve, mas não pratica. Então não vai sair do lugar. Josué, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, Josué está recebendo nada mais, nada menos a missão de ser sucessor de Moisés. E Deus diz para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, é buscar a palavra. Amém? Reflexão. Obedecer à palavra de Deus pode nos exigir sacrifícios e mudanças, mas essas mudanças são para o nosso bem. Deus nos ama e suas instruções são para nos proteger e guiar em uma vida plena e abençoada. Então, reflita, porque a palavra vai exigir atitudes e essas atitudes vão gerar mudanças drásticas na sua vida. Atividade. Após sua leitura bíblica diária, anote uma lição prática que você pode aplicar imediatamente. Seja perdoar alguém, ser mais paciente ou ajudar alguém em necessidade. Revise as suas anotações da semana e veja como a sua obediência à palavra de Deus ela tem feito a diferença. Então, leia um texto, se na sua leitura diária você vai buscar um texto que você possa aplicar. Aplique esse texto na vida de alguém, seja perdoando alguém, ajudando alguém, fazendo aquilo que aquele texto te instruiu, te inspirou. Faz essa anotação, depois ao longo da semana reflita no quanto isso impactou positivamente a sua vida. Compartilhe uma lição bíblica, um desafio. Então, um desafio para você, o desafio da semana para você, o que você vai fazer? Compartilhe uma lição bíblica que você colocou em prática com um amigo ou membro da família, seja pelas redes sociais. Se for pela rede social, me marca, viu? Felipe.guião. E principalmente pessoalmente, encoraje outras também a aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Então, além de você refletir e buscar, você vai se desafiar em mandar uma mensagem para uma pessoa. Amém? Conclusão. Este módulo, você aprofundou o seu entendimento sobre o poder da oração e da leitura bíblica. E ao manter uma rotina de oração e leitura da palavra, você estará mais alinhado com a vontade de Deus e preparado para enfrentar os desafios da vida com fé e sabedoria. Continue praticando esses fundamentos diariamente para a sua vida cristã. A sua vida cristã frutificará e transformar. Continue praticando esses fundamentos diariamente para uma vida cristã frutífera e transformadora. Amém?
Vamos lá para o questionário bíblico? Questionário bíblico da semana. Você está fazendo os questionários todos? Se não está fazendo, tá errado, hein? Faz aí os questionários, medita nele um pouquinho que é benção. O que a Bíblia nos ensina em segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17? Amém? O que a Bíblia nos ensina? Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Vai lá, dá uma lida. Apenas histórias, como viver e fazer boas obras, uma receita de cozinha, tá fácil aqui. Como a Bíblia é descrita em Hebreus 4:12, como um livro comum, como viva e poderosa, como uma coleção de poemas. O que devemos fazer de acordo com Provérbios 3:5-6? Confiar em nós mesmos, confiar no Senhor e buscar sua sabedoria, ignorar as dificuldades. Como a fé cresce, segundo Romanos 10:17. Como é que a fé vai crescer em você? Apenas por sentimento, pelo ouvir da palavra de Deus, ou por livros de autoajuda? Como é que a fé vai se manifestar? Eu quero agradecer vocês essa jornada até agora. Nós estamos encerrando o módulo de número 2 e a próxima aula nós vamos iniciar o módulo de número 3, que fala sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Amém? E esse módulo de número 3 está tremendo, porque ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre os frutos do Espírito, as obras da carne, ele fala sobre temperamentos, né? É muito interessante, porque a gente vai estudar cada fruto do Espírito, né? E tem um domínio próprio, por exemplo, que faz parte de umas questões de temperamento. A gente vai estudar e destrinchar tudo isso, né? Sobre o melancólico, né? Sobre o fleumático, né? Os temperamentos, como deve agir. Vamos dar exemplo bíblico de tudo isso. Gente, homens da Bíblia que foram fleumáticos, melancólicos, né? Sanguíneos, né? E vai ser tremendo o que Deus vai fazer nesse terceiro módulo. Eu quero te incentivar a permanecer estudando a Bíblia com a gente. Se você ainda não entrou no nosso grupo, tá aqui o QR Code, faça a leitura, vem pro nosso grupo, vem com a gente, vem aprender, vem se encher de Deus com a gente, vem crente, vem ser mais crente ainda. Viu, gente? Muito obrigado aí por esse momento tão especial de estar com você, de poder desfrutar a Bíblia contigo. É um prazer muito grande, em nome de Jesus, tá bom? Shalom, que Deus abençoe. Vamos para a vida então, vai encerrar bonito.